Vamos à palavra de Deus? Gostaria de compartilhar com vocês um texto que está numa carta de Paulo, a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 3 e 4. Diz assim a palavra do Senhor: pois embora andando na carne, não militamos segundo a carne. As armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Amém? Curva a vossa cabeça, Pai Santo, mais uma vez. Nós clamamos, Senhor, pela Tua graça, pela manifestação do Teu Espírito, Senhor, através da Tua palavra. Que o Senhor possa falar, Senhor, aos corações de uma maneira pessoal, Deus, trazendo graça, inspiração, força, Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Na minha última ministração, na sede, eu ministrei sobre o tema Nunca pare de lutar. Amém? Quem estava aqui nessa última ministração? Aleluia. Foi bênção de Deus. E nessa ministração, eu enfatizei que nós estamos em uma guerra, não é? Guerra essa espiritual. Não é uma guerra física, não é uma guerra contra o vizinho, contra o patrão, contra o homem ou contra a mulher, mas é contra forças espirituais que agem no mundo espiritual e que influenciam o nosso dia a dia. Essas são as batalhas espirituais. E então eu prometi que traria uma segunda mensagem, talvez terá uma terceira também, onde eu quero apresentar quais são as armas que a gente tem para lutar. Porque quando se fala em uma batalha, logo se pensa em ferramentas, em armas, como é que eu enfrento, não é? Essa batalha. Aquela luta que ficou na história, e se no céu tivermos a oportunidade de ver um vídeo da luta de Davi e Golias, eu gostaria de assistir no céu. Será que vai ter essa possibilidade? Aquela luta, por exemplo, diz o texto que Davi enfrentou um grande soldado que estava com vários armamentos. Ele trazia uma lança enorme, ele trazia escudo, ele tinha uma proteção no seu corpo. E Davi foi literalmente para uma guerra espiritual. E ele usou de uma pedra e de uma funda, um tipo de um estilingue, para guerrear aquilo. Mas antes ele já havia dito para aquele homem: olha, você vem contra mim com armas, com isso, com aquilo, mas eu vou contra ti em o nome do Senhor dos Exércitos. Aleluia. Essa é a batalha que eu me refiro, amados, uma batalha no campo espiritual que envolve o nosso físico, é lógico, o nosso cotidiano, os nossos relacionamentos, mas ela é travada no mundo espiritual. E é lógico que Deus tem nos dado algumas armas para entrar nessa batalha. E eu quero ir para um texto onde tem nitidamente uma batalha sendo travada. Vamos lá comigo, por favor, no livro de Mateus, capítulo 17. É uma história, uma narrativa de um acontecimento que se passou com os discípulos e com Jesus, de uma libertação ocorrida. Diz ali no título que é a cura de um menino epilético. Mateus capítulo 17, versículo 14. E eu quero tirar dessa história 4 armas espirituais que Deus colocou ao nosso dispor para que a gente use nessa guerra espiritual. Não vou conseguir falar das 4 hoje, mas vou tentar pelo menos de 2. Acharam o texto? Diz assim a palavra do Senhor: quando chegaram à multidão, um homem aproximou-se de Jesus e ajoelhou-se dizendo: Senhor, tem misericórdia do meu filho, que é epilético e sofre muito. Ele muitas vezes cai no fogo e na água. E eu o trouxe aos seus discípulos, mas não puderam curá-lo. Preste atenção nos detalhes do texto, amado. Não é que não quiseram. O texto diz que eles não puderam curar o menino. Respondeu-lhe Jesus: ó geração incrédula e perversa,
Até quando estarei convosco? Até quando vos suportarei? Trazei-me aqui o menino. Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino, e desde aquela hora o menino ficou curado. Então os discípulos aproximaram-se de Jesus em particular e perguntaram: por que não conseguimos nós expulsá-lo? Jesus lhes respondeu: por causa da vossa pequena fé. Em verdade vos digo que se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a este monte: vá daqui para lá, e ele irá, e nada vos será impossível. Este tipo de demônio, porém, não se expulsa senão por meio de oração e de jejum. Que história fantástica! Que aprendizado que o Senhor nos deixa aqui sobre essas batalhas espirituais. Diz o texto que este menino, ele tinha um ataque epilético. Não sabemos ao certo a causa, mas podemos dizer que se fossem nossos dias, haveria um diagnóstico natural para essa criança. Talvez síndrome de alguma coisa. Ia ser encontrado o problema no seu corpo que causava essa convulsão. Cientificamente, biologicamente, falando da natureza humana. Não é verdade? Mas naquele tempo não havia esse avanço da tecnologia e da medicina, então muitas coisas eram tratadas a grosso modo. A grosso modo. E principalmente uma coisa assim que aparentemente demonstrava uma perturbação. Um ataque epilético de forma natural, ele já dá uma sensação ruim, não é? A pessoa às vezes espuma pela boca, se contorce, cai no chão, é uma cena horrível. É uma cena horrível. Mas o que eu quero chamar a sua atenção é que apesar de poder ser um problema biológico, químico, do corpo de alguém, sem contar com nada espiritual, porque eu creio que existem muitas doenças, é lógico, que é questão física, questão ligada ao corpo, e não tem nada a ver com possessão demoníaca. Mas, em contrapartida, este caso, apesar de ser uma doença, a causa dessa doença era um espírito demoníaco. Isso é interessante porque retrata exatamente essa batalha espiritual em que a igreja é chamada para travar diariamente. Porque às vezes as coisas acontecem no âmbito natural, mas pode ser provocada por um espírito maligno, por um principado, por uma potestade, por um problema no âmbito espiritual e que acabou afetando o físico. Provavelmente esse menino hoje seria medicado, internado, mas Jesus, o Senhor dos Senhores, identificou que o problema era um demônio. O problema era um demônio. Então ele repreendeu o demônio ao sair, a criança ficou completamente curada. Em muitos casos na Bíblia, gente, relata que o problema da enfermidade estava completamente associado a demônios. Havia uma mulher que andava encurvada há quase 30 anos. E Jesus repreendeu o quê? O espírito de enfermidade que estava sobre ela. E quando foi questionado, porque essa cura ocorreu num sábado, Jesus disse: eu não deveria libertar essa mulher da escravidão do diabo? E o resultado foi uma enfermidade no físico. Mas o que eu quero dizer com isso nessa introdução é para que a gente entenda que, apesar de termos problemas que são diagnosticados naturalmente, pode ser que foram introduzidos ou causados por forças espirituais do mal. Perturbação de criança. Tem crianças que nós não entendemos o porquê. A criança é completamente perturbada, agitada, e tentam-se vários tipos de tratamento, e às vezes, não é todos os casos, às vezes o problema está ligado no espiritual. Então o Senhor nos dá nesse texto algumas armas importantes para nós entrarmos nessa guerra espiritual.
Amém? E a primeira que eu quero tratar com vocês é a fé. Talvez essa seja a arma mais importante, porque em todos os outros segmentos, em todos os outros fundamentos, vai ter que ter esse ingrediente chamado fé. Nós vamos ver sobre fé, sobre palavra, sobre oração e sobre jejum. Mas em todas elas, a fé tem que ser um elemento presente. Portanto, eu posso resumir que a fé é a arma mais importante no mundo espiritual, porque tudo se move por fé. Tudo se move por fé. Mas deixa eu deixar bem claro, amados, eu não estou falando de fé na fé. O que é fé na fé? Aqueles que começam a acreditar que a fé se trata de simplesmente um pensamento positivo, e que você pode adquirir isso, e isso vai te trazer os resultados que você precisa. A fé que eu me refiro é fé em Deus, a fé na obra realizada na cruz. A fé tem um objetivo, a fé tem um endereço. Não é fé na fé, é fé no autor da fé, é fé em Jesus Cristo, o Senhor que venceu e nos deu a vitória. Amém, igreja? Mas para isso eu quero primeiramente tirar um equívoco que alguns cometem com relação a esse texto. Há uma tradução, por exemplo, da NVI, hoje eu fiz questão de ler a tradução de Almeida, a revista atualizada, porque na NVI, quando Jesus explica aqui o porquê, os discípulos então chegam para ele em particular e diz, por que é que nós não conseguimos expulsar este demônio? Na verdade, amados, aquela batalha foi vencida pelo inimigo diante dos discípulos. Essa é a realidade triste. Eles não puderam vencer aquela caça de demônio. E se Jesus não intervém, aquela criança continuaria naquele estado lamentável de vida. Mas então Jesus explica para eles o porquê que eles não conseguiram expulsar. E o porquê é bem claro. Por causa da vossa pequena fé. Por causa da vossa pequena fé. E o mal entendido desse texto é exatamente devido a algumas traduções que traz, como por exemplo, quando Jesus fala, se você tiver a fé como de um grão de mostarda, então direis a este monte, vai daqui a acolá, e ele vai acontecer. Se tiverdes a fé como de um grão de mostarda. E na NVI traz, se tiverdes a fé do tamanho de um grão de mostarda. Não sei quais versões mais traz essa colocação, essa conotação errada do texto. Porque se o tamanho da fé não tem importância, por que Jesus disse para os seus discípulos, vocês não conseguiram expulsar porque vocês estão com uma fé pequena? Porque alguns abordam esse texto dizendo o seguinte, olha, não precisa ter muita fé. Você ter uma fé do tamanho de um grão de mostarda é o suficiente para resolver. Porque o grão de mostarda, para quem não sabe, é a menor semente que existe. Ela quase que some na mão, tamanho quase de um piolho, uma semente de grão de mostarda. Então essa aplicação, ela traz, ao invés de um desafio de crescer em fé, uma acomodação que não vai fazer você vencer batalha quase nenhuma na sua vida. Porque os discípulos não conseguiram expulsar, e Jesus deixou bem claro, o problema que aconteceu aqui é porque a fé de vocês é pequena. Ah, bispo, então existe fé grande e fé pequena? Existe. Jesus falou sobre isso. Certa vez um centurião romano, não era judeu, foi procurar Jesus para que Jesus fosse intervir e curar o seu servo. E Jesus disse, eu vou até a sua casa. E o centurião disse para ele, olha, não precisa ir até lá. Esse é um dos textos mais lindos sobre fé na Bíblia. O centurião disse, basta uma palavra sua e meu servo será curado. Lembram desse texto? Porque ele tinha uma experiência pessoal de autoridade. E ele diz, olha, eu também tenho soldados que estão debaixo da minha autoridade. A uns eu digo, vai, e ele vai. A outros eu digo, vem, e ele vem. Ele entendeu que a autoridade de Jesus era suficiente, bastava uma palavra.
e a cura chegaria no seu servo. Então Jesus disse para ele: seja feita conforme a tua fé. No Novo Testamento e nos Evangelhos, você vai encontrar inúmeras vezes Jesus dizendo: seja feito conforme a tua fé. A tua fé te salvou. A tua fé te curou. E quando Jesus então ministra essa cura à distância, e antes ele faz um comentário dizendo assim: olha, eu não vi nem em todo Israel uma fé tão grande como deste homem. Então existe fé grande, e existe fé pequena. Mas a boa notícia é que todos nós temos uma semente de fé que Deus já colocou nos nossos corações. Amém? Há essa semente de fé em nós. É por isso que você está aqui, porque há uma semente de fé. É por isso que um índio começa a olhar para o sol e ver a grandeza dele e fala: o sol é Deus, porque há uma semente de fé no coração do índio. E de todo ser humano há uma semente de fé. Mas essa fé foi dada como o início de um desenvolvimento de vida física e espiritual. E que nós temos que entender isso e trabalharmos muito para que a nossa fé seja desenvolvida. Para que a nossa fé seja desenvolvida. A fé cresce, amém? A fé se desenvolve. E eu quero dar algumas dicas para vocês sobre como nós podemos fazer com que a nossa fé se desenvolva. Nesse mesmo contexto, ou seja, nessa mesma narrativa dessa cura, só que no livro de Marcos, no capítulo 9, olha que coisa interessante. Jesus, na narrativa de Marcos, ele puxa uma conversa com este pai. Marcos 9, versículo 22. Esse texto está aí? É a mesma história, só que na visão de Marcos, onde Jesus então alongou a conversa com este pai, a fim de descobrir talvez qual é o problema, ou aonde se originou o problema dessa criança. E nessa conversa toda, no versículo 22, o pai está explicando para Jesus e diz: muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. A resposta de Jesus é fantástica, gente. Versículo 23, disse Jesus: se tu podes, tudo é possível ao que crê. Aleluia. Em outras palavras, Jesus está dizendo assim: não, pai, você não está entendendo. A questão aqui, e o problema aqui não sou eu. Não é se eu posso fazer, mas o problema está em você. A questão é se você pode crer. E então aquele pai abriu o coração e disse: eu creio, quase que num grito. E depois ele disse: me ajuda na minha pouca fé. Qual era o problema do pai? Incredulidade. Qual era o problema deste contexto todo em que essa criança foi apresentada? Incredulidade. Jesus repreendeu ali a todos, dizendo: ó geração incrédula. A incredulidade é o oposto da fé, é o contrário da fé. E não somente aquele pai estava incrédulo, mas aquele povo estava incrédulo. E infelizmente até os seus discípulos estavam deficientes na fé. Deficientes na fé. Portanto, meu irmão, essa fé que o Senhor colocou no seu coração, você precisa entender que isso precisa ser desenvolvido. Precisa crescer, a fim de que você cumpra os propósitos nos quais Deus tem te levantado sobre a terra, a fim de que você seja esse instrumento de batalhar as batalhas espirituais e trazer cativo em nome do Senhor Jesus toda a força contrária, quer seja na sua casa, quer seja no seu ambiente, na sua igreja. Como eu preguei naquela última mensagem, que você se coloque de pé para proteger aquilo que Deus tem te dado. Romanos capítulo 10, versículo 17, um texto conhecido, o apóstolo Paulo explica como que a fé vem. Amém? Diz lá o texto: a fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? Histórias, noticiário,
Fofoca? Não, a fé não vem. A fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. E talvez nós poderíamos esticar esse ouvir. A fé vem por ouvir. E ouvir. E ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Se você é alguém que está enfrentando algumas batalhas e não está tendo vitória, talvez seja essa a situação sua hoje. A sua fé ainda não está desenvolvida. A sua fé é pequena. E o gigante parece ser muito grande. O gigante que lutou com Davi era muito grande. Diz a palavra de Deus que ele tinha cerca de 3 metros de altura. E bem mais forte, mais equipado e mais preparado. Mas Davi, aquele pequeno valente, era alguém que via com os olhos da fé. Eu não vou lutar com você na minha força, eu vou em o nome do Senhor Jesus. Esse ensinamento que Jesus deu, dizendo, olha, se você tiver fé como um grão de mostarda, Ele não estava dizendo para você manter essa fé pequenininha e ficar satisfeito. Nada disso, é exatamente o contrário. O grão de mostarda, muito embora seja a menor da semente, quando lançada à terra e germina, ela se torna uma árvore frondosa. Jesus explicou isso em outro texto, comparando o reino de Deus exatamente a uma semente de mostarda, que cresce e se expande, e que os pássaros vêm fazer ninho em suas árvores. Quando Jesus diz, se você tiver fé como um grão de mostarda, Ele está dizendo, se você entender o potencial que há na fé, se você entender que essa pequena fé que foi colocada no seu coração, pode se tornar um dínamo de Deus, capaz de estender-se e frutificar, você vai fazer grandes coisas para o reino de Deus. Você está me entendendo, meu querido? Não se contente, não se descanse sossegado, enquanto você não vê a manifestação da glória de Deus através da sua vida e colocar em prática o que a palavra diz. Você pode ter uma fé maior e vencer batalhas maiores em nome de Jesus. Posso ouvir um amém? O desafio que Jesus faz nesse texto é, olha, você vai dizer para o monte, erga-te daqui e lança-te no mar. E vai acontecer se você tiver uma fé como de um grão de mostarda. Qual é o monte na sua vida que não está cedendo de jeito nenhum? Qual é o monte? Qual é o obstáculo? Qual é a parte em que você se sente impotente diante deste problema? O monte é isso, meu querido. Ninguém vai sair dando ordem para a montanha ir para lugar nenhum. É lógico que é uma alegoria, é lógico que é um ensinamento acerca de coisas difíceis de ser transpostas, vencidas. E cada um tem os seus montes. Cada um tem os seus montes. Bispo, eu não quero mais viver com uma fé pequena. Fé pequena não trouxe elogio nenhum da parte de Jesus. Pelo contrário, trouxe uma derrota na vida dos discípulos. Portanto, o que você deve fazer? A nossa fé, ela segue o mesmo princípio quase que do nosso corpo. O que nós precisamos para o nosso corpo, para nós crescermos? Primeiro, alimentação. Amém, igreja? Alimentação. Se você não se alimenta, é impossível você permanecer forte e se desenvolver. E segundo, para o seu músculo se desenvolver, você precisa de exercício. As pessoas que estão paralisadas em uma cadeira de roda, quando elas se tornam paralíticas por um acidente ou por uma fatalidade, e você vê ela numa cadeira de roda, ela não está com as pernas finas. As pernas estão grossas, como era antes. As pernas finas é resultado da falta de exercício, da imobilidade. Aí então as pernas vão afinando, o corpo vai afinando. No mundo espiritual não é diferente, meu irmão. Se você quer ser alguém que cresça na fé e desenvolva uma fé para vencer as suas batalhas, você precisa se alimentar daquilo que vai gerar fé na sua vida. Quem você tem escutado?
Até mesmo mensagens. A quem você tem ouvido? Eu gosto de ouvir pastores do reteté, que a gente brinca, né? Do reteté de Deus. São ousados, às vezes são exagerados, mas nos desafiam a ir a um lugar maior e mais alto em Deus. Eu gosto de ouvir gente que tem fé, porque isso gera fé no meu coração. A palavra de Deus, ministrada através de mensagem, ou lida e aplicada, é o que vai gerar fé na sua vida. Mas você precisa de exercitar. Você precisa de exercitar. É o mesmo princípio físico. Como é que você exercita a sua fé? Orando e tendo respostas de oração. A tua fé hoje é capaz de orar por quê? Por uma dor de cabeça? É natural, amados. Você tem fé para orar por um paralítico e falar para ele em nome de Jesus, levanta e anda? Você crê que isso vai acontecer realmente? Talvez porque você nunca exercitou com a dor de cabeça. Tem áreas na minha vida em que eu já consegui exercitar mais a fé e tenho menos dificuldade. Tem área na minha vida que eu preciso trabalhar mais a minha fé. Testemunho simples para vocês. Terça-feira nós estávamos aqui na reunião de oração. E na nossa reunião de oração tem um primeiro período em que eu deixo liberdade para as pessoas orarem pelos seus queridos, pela sua vida, pelos seus alvos, pelos seus objetivos. Então nós temos um período em que cada um faz a sua oração, e nós estamos juntos aqui em oração. E depois, no segundo período, nós nos juntamos como igreja para orarmos em concordância acerca dos alvos da igreja. É assim que nós temos feito aqui. E nesse primeiro período, eu também faço as minhas orações. Terça-feira eu estava aqui, ajoelhei nesse altar, aqui, ó, aqui. Eu não tinha nenhum serviço marcado na quinta e na sexta. Eu sou autônomo, não tenho um serviço. Eu começo o mês, para você ter uma ideia, geralmente sem nenhum agendamento. Nenhum. Eu tenho um caderno que eu anoto lá, eu faço uns quadros dos dias da semana, e eu olho para ele está em branco. Não tem nada agendado. E eu sei que o meu custo é fixo. Tem funcionário, tem empresa, tem isso, tem aquilo, tem casa. Aí eu tenho que olhar para aquilo e eu tenho que exercer fé. E terça-feira eu orei aqui no altar e falei, Senhor, eu não tenho serviço na quinta e nem na sexta. Me dá um serviço na quinta e um na sexta. Mas eu já desenvolvi uma fé com relação ao trabalho em que eu consigo chegar lá, porque eu realmente acredito que vai acontecer. Quando foi na quarta-feira à tarde, os dois serviços de quinta e de sexta apareceram. E um era uma viagem, eu passei para o meu pessoal, falei, nós vamos fazer uma viagem amanhã, vamos sair às 4h. E eles ficaram bravos comigo, por que você não avisa a gente antes? Para a gente se preparar? Eu falei, porque eu não tinha nada. Aí eu aproveito para dar um testemunho, eu falei, não tinha nada. Mas aí eu orei a Deus, e Deus preparou. E Deus preparou. Mas tem áreas na minha vida que eu ainda não tenho essa fé toda. Portanto, não basta apenas você se alimentar da palavra, você tem que começar a exercitar a fé. Começa a pedir por coisas pequenas na sua vida, meu irmão, que você vai conseguir acreditar. Se você não acredita que uma montanha vai ser transportada para o outro lugar, talvez você possa acreditar que um galinho vai ser transportado. E quando você ora a Deus, pedindo por coisas, grandes ou pequenas, insignificantes para alguns, mas importantes para você, e quando Deus responde, amados, ai, como é bom, não é verdade? Quem já teve essa experiência? Coisas bobas, coisas pequenas, você fala, Deus é bom, e a tua fé cresce. Amanhã você já consegue pedir por algo ainda maior, porque você começa a desenvolver isso, que é um dom de Deus dado a cada um de nós. Mas tem que ser trabalhado. Tem que ser trabalhado. Porque Jesus disse para os seus discípulos, vocês não conseguiram, porque a fé de vocês era pequena. Tiago capítulo 1, versículos 5, 6 e 7.
Tiago nos informa que a fé, ela tem que estar em tudo, e principalmente envolvida na oração. Tiago capítulo 1, versículos 5, 6 e 7. Ora, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não censura, e lhe será dada. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Gente, esse texto é forte, tem que nos desafiar a crescer. Ele está dizendo, se você tem uma necessidade, no caso ali, era sabedoria, ele falou, peça a Deus, que Deus dá sabedoria. Tem promessas de Deus que dizem que nós podemos ter sabedoria vinda do alto. Sabedoria de Deus nas nossas vidas. Mas depois ele acrescenta, mas peça com fé, não duvidando. Porque o que duvida é semelhante a uma onda que é agitada pelo vento. E depois ele conclui, não pense que tal homem vai receber alguma coisa de Deus. Por isso que eu falei para você, não adianta você começar a querer orar para coisas tão grandes que você não consegue acreditar nelas. Se você for orar por alguma coisa, mas você não está acreditando que Deus vai fazer, para que serve essa oração? Fala a verdade. Você está dizendo para Deus, me dá, mas lá dentro do seu coração você está acreditando exatamente o oposto. Deus não vai me dar. Deus não vai me dar. E a Bíblia diz, infelizmente, porque eu sinto tristeza quando eu vejo alguns versículos. Não pense tal homem que receberá alguma coisa do Senhor. Não pense tal homem. Entre para orar no teu quarto, meu querido. Mas não aceite aquela sugestão que vem na sua mente quando você está exercitando fé. Sabe qual é? Somente quem já teve isso aqui vai dizer. É assim, você ora e você fala em nome de Jesus, eu creio que vai acontecer. E quase naquele mesmo instante vem uma voz que diz assim para você, e se não acontecer? Acontece isso com vocês? Tipo assim, essa voz está propondo para você um plano B. Vamos pensar num plano B? Porque vai que não dá certo essa oração. Quando você aceita isso, você já colocou dúvida. Essa é uma batalha no mundo espiritual. Que se nós entrarmos neste lugar em Deus, amado, nada nos será impossível. Amém, igreja? Foi Jesus quem disse, não fui eu. Ele disse, se você pode crer, tudo é possível que crer. Tudo é possível que crer. Aleluia. Mas você tem que batalhar, militar, lutar essa luta que é espiritual. E você tem que na hora ter esse discernimento e falar, não, eu clamei, eu pedi, e eu não tenho plano B. Vai ser esse o meu único plano, a resposta de Deus na minha vida. Aleluia, a resposta de Deus, o agir de Deus que é por fé. Essa é a promessa, o meu justo viverá por fé. Quem é cristão tem que ter esse desafio constante na sua vida. Você tem que viver por fé, meu irmão. A tua casa vai caminhar por fé, o seu negócio vai caminhar por fé. A sua vida espiritual vai caminhar por fé. O apóstolo João diz lá em 1 de João 5,4, e ele nos dá também um ultimato acerca da nossa vitória. Diz lá, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A nossa fé. Aleluia. Meu irmão, para que você descanse e não fique sobrecarregado no seu coração, o poder não é seu. O agir não é seu. O poder é de Deus, a vitória é no nome de Jesus. A única coisa que é o nosso desafio é crermos nessa promessa.
É crermos na sua palavra e não firmarmos os pés nela e não mudarmos de direção. A fé daquele centurião que foi elogiada por Jesus foi uma fé exclusiva na palavra. Ele falou claramente para Jesus: basta uma palavra. Basta uma palavra. Muitas igrejas, amados, usam de artifício para levar as pessoas a desenvolverem fé. A Bíblia não nos ensina a fazer isso. Por isso nós não concordamos com isso. Mas por outro lado, tem hora que eu olho para eles e falo assim: olha, parece que é o único jeito. Eles fazem lá um corredor do sal, e a pessoa tem que pisar no sal. O que o sal faz pela vida de alguém? Nada. Sal é bom na picanha. Mas o que eles estão tentando levar as pessoas a desenvolverem? A fé. Porque tem pessoas que precisam de tocar alguma coisa, precisam de ver alguma coisa para conseguir crer. Então eles fazem um lenço, eles fazem uma chave, eles fazem qualquer coisa para que as pessoas desenvolvam fé. Mas esse não é o caminho que Jesus ensinou. Jesus ensinou que o caminho é fé sem ver. É fé naquilo que Ele disse, é fé na sua palavra, é fé na obra realizada na cruz. Isso basta. Amém, igreja? Isso basta. Eu não preciso pisar no sal. Eu preciso crer na vitória da cruz. Está consumado, está feito. A vitória é nossa em o nome de Jesus. A vitória é nossa em o nome de Jesus. Meu querido, nós temos que desenvolver a nossa fé. Comece hoje. Comece a travar batalhas de fé. Não desista do seu objetivo e permaneça firme. Não dê um passo sequer para trás. Não dê um passo sequer para o lado. Ainda que você não veja, continua crendo. Continua crendo, no tempo certo acontecerá um milagre na sua vida. Em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Segunda arma que eu quero compartilhar com você, eu acho que vai dar tempo. Volta lá para o texto que nós estamos, nesse aprendizado que Jesus deixou ao vencer um demônio. Mais uma vez. Versículo 20. Então Jesus respondeu para eles: olha, vocês não expulsaram por causa da pequena fé de vocês. Em verdade vos digo que se tiverdes fé, como um grão de mostarda, crendo que ela tem um potencial de crescimento, um potencial de alcance, um potencial de frutificação, então direis a este monte: ei, preste atenção. Jesus fala da fé, que é o fundamento de quase todas as nossas armas espirituais, é a nossa vida espiritual. Mas depois ele diz: depois que você crê, depois que você entender que há um potencial como uma semente de mostarda dentro de você, então é hora de você falar. Então você vai dizer ao monte. Você vai falar ao monte. Isso é muito, muito tremendo, amados. Um pouco de mistério, porque a Trindade é um mistério. Mas quando eu começo a pensar sobre o poder da palavra, me vem à mente automaticamente o verbo de Deus, que é Jesus. Diz a palavra de Deus que quando Deus criou todas as coisas, isso se encontra no livro de Gênesis, em toda a criação, Deus criou pela sua palavra. Diz lá: disse Deus, haja luz. Amém? João, o Evangelho de João nos apresenta Jesus de uma forma como ninguém ainda havia apresentado. Ele diz: o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E depois lá embaixo ele diz: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. A palavra grega usada ali é logos, que significa verbo, palavra. A palavra é Jesus. E é isso que é difícil de entender. Como Jesus é a palavra. Porque Ele não é simplesmente a pronúncia de alguma coisa. Ele é um ser divino, um ser único na sua unidade com o Pai. Mas diz que Ele é a forma de Deus manifestar-se. Jesus
É a força, a ação de Deus, a voz que cria. E no livro de Hebreus, no capítulo 11, versículo 3, diz que todas as coisas são sustentadas pelo poder da palavra de Jesus. Aleluia. Não só o universo foi criado pela palavra de Deus, mas tudo permanece até hoje e é sustentado pela mesma palavra, que é o Filho, que é Jesus. Eu fico sempre muito intrigado acerca das palavras, porque Jesus falou algumas coisas muito sérias acerca da palavra. E uma delas eu penso muito nela, quando ele disse assim: toda palavra proferida em vão pelos homens será levada em conta no dia do juízo. Que coisa séria aí para se pensar, não é verdade? Quantas besteiras nós falamos, quantas coisas impensadas, quantas coisas até insanas, loucas, nós proferimos com a nossa boca. Tiago fala muito do poder da língua, ensinando que da mesma boca, da mesma fonte, não pode jorrar água doce e água amarga. Mas o que me impressiona nisso também está lá no livro de Gênesis, na criação. Deixa eu levar vocês lá só um pouquinho. Gênesis capítulo 1. Na narrativa da criação do homem, versículo 28, deixa eu ver aqui. Gênesis 1, 26, fala de quando Deus criou o homem. Todo mundo conhece essa narrativa, mas algumas coisas aqui às vezes passam despercebido. Vem comigo aqui, ó. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que se rastejam sobre a terra. Assim Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Primeiro detalhe que você já ouviu, só te lembrando, Deus aqui está na sua forma trina, criando o homem e todas as coisas. Ele fala no plural: façamos o homem. Deus não está fazendo sozinho, Ele está fazendo com a palavra, que é o verbo, Jesus, e com o Espírito Santo. Amém? Pois diz a Bíblia que o Espírito pairava sobre a face da terra. E esse pairava, no texto original hebraico, é como se ele estivesse chocando a terra. São alguns termos que têm que nos levar a entender a grandeza da criação e do poder de Deus. Mas nesse texto ele diz então: nós vamos fazer juntos. Mas o detalhe que eu quero chamar a sua atenção: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. A nossa, continua no plural. Eu e você fomos criados não somente a semelhança do Pai, mas a semelhança do Verbo e a semelhança do Espírito. Amém? Façamos a nossa semelhança. Então, em mim e em você, nós temos a semelhança do Deus que é trino, do Deus que é Pai, mas da palavra, do Verbo de Deus e do seu Espírito. E o que eu quero chegar com isso? Que com certeza as nossas palavras têm muita importância, porque fomos criados à imagem do Verbo de Deus. Amém? Fomos criados à imagem do Verbo de Deus. Portanto, o que há na nossa fala? Nós somos os únicos seres criados com essa capacidade de raciocínio, de expressão da fala, que expressa aquilo que sentimos, pensamos e até mesmo somos. Quando Jesus fala então dessas armas espirituais, e toda a Bíblia fala sobre isso, ele fala da necessidade de proferirmos com os nossos lábios, de falarmos. Você tem que ter uma fé semelhante ao grão de mostarda, então você tem que dizer à montanha: sai daqui. Você tem que falar, liberar a palavra. Eu sei, amados, que no contexto cristão já houve muitos exageros acerca dessa questão da palavra, mas exageros à parte, a essência nós não podemos perder.
A essência nós não podemos perder, porque palavras podem abençoar ou amaldiçoar, construir ou destruir. É isso que diz em Provérbios. Projeta lá para nós, cara. Provérbios capítulo 18, versículo 20 e 21. Todos nós conhecemos esse texto também. Diz lá: do fruto da boca o coração se farta, do que produzem os lábios se satisfaz. A morte e a vida estão no poder da língua, e o que bem a utiliza, come do seu fruto. Morte e vida estão no poder da língua. Estão no poder da língua. Eu vi um estudo que eu achei muito interessante, que fala sobre pedagogia. Viu, Patrícia? Pedagogia. Fizeram um teste com uma classe de alunos, na verdade, 2 classes de alunos, de nível semelhante, com professores com instruções diferentes. A um professor foi dado a ele a incumbência de ensinar as crianças através de uma repreensão pejorativa. Tipo assim: você é burro mesmo, você não sabe fazer, vai ficar de castigo. E puseram uma outra classe com crianças do mesmo nível, com uma incumbência de serem dirigidas e ensinadas de forma positiva. Mesmo quando errarem, era para dar a eles um incentivo positivo. Você consegue, você é inteligente, você vai ver que você vai chegar lá, você vai conseguir. Os resultados foram surpreendentes, amados. A classe que recebeu o ensino durante 1 ano, com uma pedagogia positiva, que abençoa, que libera palavras de bênção, elas tiveram um nível de crescimento 10 vezes maior do que a mesma classe, que tinham praticamente crianças do mesmo nível social e intelectual. Por quê? Porque palavras geram vida, e palavras geram morte. O que nós estamos fazendo com este dom maravilhoso que Deus nos deu? A nossa fala. Vocês já perceberam, amados, que em quase todas as culturas existem alguns chavões estranhos? Por exemplo, estou morrendo de fome. Quem já disse isso? Quem já está aí? Por que morrendo de fome? Estou morrendo de rir. Por quê? Morrendo de rir. Existem tantas outras frases semelhantes, amados, que traz um vocabulário de morte, um vocabulário estranho, um vocabulário pejorativo, um vocabulário que não tem graça divina. Da onde surgiu isso? Da onde surgiu isso? Diz o texto de Provérbios que quem faz bom uso da boca vai comer dos seus frutos. Dos seus frutos. Deus tem me levado, amados, a estar atento às nossas falas. Toda palavra que eu ministro aqui, você pode ter certeza que Deus já está ministrando comigo. E eu estou sempre atento a isso, e tem horas, é lógico que eu também vacilo. Porque diz Tiago que quem não erra no falar é varão perfeito, capaz de refrear todo o seu corpo. É um grande desafio corrigirmos a nossa fala. Mas, por exemplo, essa semana eu falei com a Manu, mudou o tempo um pouco, ela falou: essa minha rinite já começou. Eu falei: sua não. Por que você adotou ela? Por que você adotou ela, minha rinite? Não, a rinite, não vamos ignorar que existe um problema, mas ele não precisa ser seu. Amém? A rinite voltou a se manifestar, mas ela não é sua não. Põe isso para correr em nome de Jesus. Quantas vezes no meu trabalho, às vezes o pessoal é automático, gente, às vezes não envolve maldade, mas são palavras que têm que ser quebradas. Eles falam assim, tipo assim: se você não... Um exemplo bobo, se você não encher o pneu deste caminhão, ele ainda vai tombar numa curva. Sabe? Uma coisa assim. Eu falo: vai não. Vai não.
Vai não, em nome de Jesus. Não vai não. A morte e a vida estão no poder da língua. E Jesus disse, você tem que falar, liberar a palavra de fé, meu irmão. E não é um falar como uma tolice, como um chavão do mundo. Não é isso que eu estou me referindo, meu irmão. Eu estou falando que tem que ser gerado fé no seu coração. E depois de ser gerado fé no seu coração, você lança palavras de fé. Vai mudar em nome de Jesus. Você não está falando ao vento, você está falando embutido da palavra de Deus. Você está falando calcado os pés na promessa de Deus. E você está falando movido por fé. Movido por fé. Aí sim, as nossas palavras vão transportar montes em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O que você tem falado todos os dias? Como é difícil dominar a língua. Como é difícil. Mas não é impossível pela graça de Deus. Não é impossível quando você começa a se sintonizar com o Espírito. Você tem que estar alinhado com o Espírito. Último texto para a gente ler sobre a boca. E nós vamos encerrar. Tiago fala, Tiago capítulo 3, versículo 4. Ele dá o exemplo, né? Ele está usando de figuras, ele fala que a língua é como um freio na boca de um cavalo, quando você põe, você dirige o cavalo para onde você quer. Ele fala que a língua é como uma fagulha de fogo que pode incendiar uma floresta inteira. E nessa passagem ele fala que a língua é igual aos navios que, sendo tão grande, batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Olha que palavra de revelação para a sua vida, meu irmão. Ele está dizendo que a maneira com que você fala pode dar um curso na sua vida ou um curso diferente na sua vida. Amém? É isso que faz o leme de um navio. Não importa se ele é tão grande, no manuseio de um pequeno leme, ele conduz o navio para a direção que ele quer. Se nós aprendemos a usar a nossa boca com sabedoria, firmados na palavra de Deus, você vai conduzir a sua vida para o destino bom que você deseja. Posso ouvir um amém, meu querido? Você crê nisso? Jesus disse isso. A palavra de Deus diz isso. Que as nossas palavras têm poder para gerar vida ou morte. Gera vida na sua casa. Gera vida no seu trabalho. Gera vida na sua vizinhança. Seja chato se for necessário, mas impeça, obstrua, vá contra toda palavra de morte, toda palavra negativa. Se coloca como embaixador do reino, profetizando a palavra de Deus sobre a vida das pessoas. Amém, igreja? Vigia a sua boca. Da mesma boca não pode sair louvor e porcaria. Louvor e sujeira, louvor e pornografia, louvor e palavras torpes, palavras de baixo calão. Vigia a sua boca. Você é homem de Deus, você é mulher de Deus, e Deus quer que você chegue com um destino abençoado, em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé no nome do Senhor. Aleluia. Quando eu estava preparando essa mensagem, a concordância bíblica me levou no livro de Apocalipse, no capítulo 19, eu até comentei com a Etel. Que versículo lindo, eu chorei sozinho ao ler ele. Já li ele várias vezes, mas saltou de uma maneira diferente. Apocalipse 19, versículo 13. Este capítulo 11 em diante fala de Jesus na batalha final, de um cavaleiro sobre o cavalo branco, e é o nosso rei, é o nosso Senhor. E no versículo 13 diz que ele está vestido com um manto salpicado de sangue. Não tem como confundir, é o nosso Senhor, amém? Ele tem um manto salpicado de sangue, e o nome pelo qual se chama é Verbo de Deus. Aleluia! Não é possível, amados, que todas essas Escrituras, todos esses textos se referindo a este maravilhoso ser que é o nosso Redentor,
colocando Ele como a palavra de Deus, não possa te contagiar a começar a usar as suas palavras de maneira mais sábia. Ele vem montado num cavalo, as suas vestes traz a vitória da cruz, e o seu nome continua sendo Palavra de Deus. Põe a palavra de Deus na sua boca, fale o que Deus fala ao seu respeito, ainda que você não viva tudo, fale o que Deus fala ao seu respeito. É assim que o mundo espiritual é ativado, meu irmão. Não espere que um anjo vai trazer a vitória na sua casa, é hora de você pôr o pé na água. Quando o povo de Israel chegou diante do rio Jordão, a terra prometida estava do outro lado. As águas não pararam, elas continuaram fortes, turvas, com correntezas. Então, no exato momento em que os sacerdotes, carregando a arca da aliança, que representa a presença de Deus, pôs o pé na água, as águas se dividiram. As águas se dividiram. Pé na água é exercício da fé. Pé na água é dizer para o problema: não, você vai sair. Não, eu não te aceito mais. Não, eu quero o melhor de Deus para a minha vida. Aleluia. Vamos adorar a Deus e vamos estar orando. Espero que você tome posse dessas duas armas espirituais, porque sem elas, dificilmente você vai vencer as suas batalhas. Oh, aleluia. Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é o Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é o Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é o Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Aleluia. Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Deus, este é quem tu és. Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Deus, este é quem tu és.
Aleluia. Feche os seus olhos, meu querido. Comece a dizer para os montes que se colocam na tua frente, na tua vida, na tua família. Comece a abrir a sua boca e declarar a palavra de Deus com fé no poder que há no nome de Jesus. Pai amado, em nome de Jesus Cristo, nós recebemos a tua palavra nessa manhã. Palavra que nos desafia a crescermos em fé, a exercitarmos a fé que o Senhor já nos deu. Palavras que nos desafia, Senhor, a falarmos conforme o Senhor fala, a falarmos e profetizarmos conforme a tua palavra diz, Pai. Leva a tua igreja, Senhor, a tomar posse e a praticar, Senhor, as armas espirituais nessa guerra que é travada dia após dia, Pai. Em nome de Jesus Cristo, nós, ó Deus, a autoridade recebemos no teu nome, Senhor. A bênção e a obra é feita pela tua palavra, pela tua vitória. Nós apenas cremos que tu és bom e que a tua misericórdia dura para sempre, Senhor. Aleluia. Aleluia. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. 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 Aleluia. Bispo, meu problema é impossível. O teu Deus é o Deus dos impossíveis. Amém? Erga tua mão para o céu. Que o grande amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a doce presença do Espírito Santo esteja conosco, com todo o povo de Deus, hoje e para sempre. Amém. Deus abençoe a sua vida. Bom domingo. Boa macarronada com a mãe. Amém.